Shalom, shalom a todos, Deus vos abençoe. Irmãos, Deus colocou no meu coração para estar meditando aqui em 2 Shemuel, o capítulo 6, o versículo de número 12. Vamos ler o texto original do hebraico, a língua do Antigo Testamento, e vamos entender o que está por trás dessa leitura no original. Vai Ugad Lameler David Lemor Berach Adonai et Bet Obed-Edom Ve'et kol asher lo Ba avur Aaron Chailohim Vaelech David la ia al et Aaron Chailohim Bet Obed-Edom ir David Bessinha. Olha que interessante. Vamos aprender. Parece que é difícil, mas não é. Sabia? Não é difícil. Sabemos que o texto está dizendo que a Arca da Aliança, ou a Arca de Deus, aqui não chama Arca da Aliança, mas a Arca Aaron Chailohim, a Arca de Deus, ela agora vai, por causa de um acidente, incidente, ela vai agora ficar na casa de Obed-Edom. Quem era Obed-Edom? Nós temos aqui Obed-Edom. Por que Obed-Edom? Porque Obed começa com Ai, a letra Ai do alfabeto hebraico, e Bet e Dalet. Então, essa raiz, E que significa Obed, pastor? Servo, escravo. Nós vamos entender alguém que está labutando, trabalhando, apegado a alguma circunstância. Então, esse rapaz, esse homem, ele estava a serviço de Edom, que era o seu ídolo, Que era um ídolo, Edom. Então ele estava escravizado. Ele precisava de libertação. E agora, quando a arca, por um incidente, agora vai parar dentro da sua casa, ela fica 3 meses lá. Nós vemos que por causa da presença da arca, tanto a vida pessoal de Obed-Edom, como tudo que ele tinha, Deus abençoou. Nós vemos no hebraico aqui, nós temos uma marca de objeto direto, que Deus, o texto hebraico, ele está direcionando a casa de Edom, está enfatizando a casa dele. Quando aparece Et, está direcionando a casa de Edom, Obed-Edom. E nós vemos esse Et se repetindo 2 vezes aqui no versículo 12. Vebet, Et Bet. E aqui, Et kol asher lo. E tudo o que era dele. Tanto Deus, por causa da presença da arca, que é símbolo da presença de Deus, tanto a sua casa, como tudo que ele tinha, foi abençoado por Deus, e Deus abençoou. Aqui o Berach abençoou Adonai Bet, Et Bet, a casa de Obed-Edom. Então, irmãos, é interessante que Davi ouviu falar, David Vaal fez subir Et Aaron, aqui a arca, marca de objeto direto também, só corrigindo 3 vezes parece a marca de objeto direto, agora com Aaron, a arca, e Chailohim Bet, o Senhor desde a casa de Edom, Davi fez subir a arca desde a casa de Edom com alegria para Jerusalém. Então, olha que interessante, a presença de Deus, ela traz bênção para as nossas vidas particular,
nossas vidas, né, pessoal, melhor dizendo, e também para dentro da nossa casa, das nossas posses, tudo aquilo que você tem será abençoado por Deus, por causa da presença dele. Hoje, irmãos, nós não precisamos trazer uma arca para dentro da nossa igreja e nem para dentro da nossa casa. Às vezes nós temos algumas miniaturas, mas isso são símbolos apenas. Mas a presença de Deus, ela habita com todos nós através da pessoa de Yeshua HaMashiach. Aonde Yeshua, Jesus está, aí se encontra a presença de Deus Pai, porque Jesus Cristo, ele representa, ele é a imagem do Deus invisível, a Bíblia diz. Né? Se a presença de Jesus estiver, haverá libertação, como a libertação do Gadareno, lá em Marcos capítulo 5, ressurreição de mortos, João capítulo de número 12, Lázaro estava 4 dias no sepulcro, tinha morrido, né, um amigo de Jesus, portanto ele até chorou a morte do seu amigo. 4 dias Jesus mandou tirar a pedra e ressuscitou Lázaro. Como o único filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou o único filho da viúva de Naim, e outros milagres, né, que Jesus ele fez. Mas é importante nós reconhecermos a presença de Deus, como também o cego de Jericó, o Bartimeu, filho de Timeu. Jesus estava saindo da Jericó antiga, entrando em Jericó nova, e ele estava passando, Jesus passou pela rua onde o cego Bartimeu estava, filho de Timeu. E ele reconheceu quem era Yeshua HaMashiach. Ele começou a clamar: Yeshua, Yeshua David, Ben David, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele clamou, e logo Jesus ouviu, e Jesus disse: tirar a capa. Ele tirou a capa e foi até Jesus. E Jesus perguntou para ele: o que tu queres que eu faça? Eu quero voltar a ver. Então pronto, Jesus recobrou a sua visão e ele foi curado. Mas ele reconheceu realmente a presença de Yeshua, de Jesus. E também nós vemos outro texto, quando Jesus pergunta para Pedro: quem você diz que eu sou? Daí Pedro falou assim: tu és o filho do Deus vivo. Daí Jesus, dialogando com Pedro, disse a ele: tu disseste bem, porque não foi carne nem sangue que vos revelaste tudo isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, Jesus está se referindo a ele, esta pedra, né? Esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro reconheceu Jesus, Pedro reconheceu a presença de Yeshua, de Jesus. Portanto, aí nós vemos a conversão de Pedro, né? O Pedro que cortou a orelha de Malco já não é mais aquele Pedro agressivo, mas ele é um ganhador de alma que ganhou, não só a pregação dele, em Atos Apóstolos capítulo de número 2, ele ganha 3.000 almas para Jesus. Então, irmão, reconheça a presença de Deus sobre a sua vida, a presença de Jesus, como ele mudou lá, né? A presença dele, de Deus, estava lá na casa desse servo. Ele era escravo de Edom, escravo daquele ídolo. Ele estava prestando serviço, ele estava escravizado, né? E ele foi liberto, porque ele reverenciou agora a presença de Deus e valorizou a presença de Deus. Valorize a presença de Deus na sua vida. Chame ela para dentro da sua casa, sua vida. Chame ela para o seu trabalho, para o seu casamento. Chame ela para o seu dia a dia. A presença de Deus nós não buscamos só na igreja. A igreja é uma extensão. É muito importante você ir nos cultos. Mas a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Então é importante você manter esse relacionamento no dia a dia. Que Deus nos abençoe poderosamente. É importante que nós venhamos a aprender a palavra de Deus. Alguma dúvida, só dá um toque, estaremos aqui. Não há sábio que não possa aprender, e não há humilde que não venha poder ensinar. Deus abençoe.